Meu nome é Marina Vieira de Carvalho, eu sou professora doutora da Universidade Federal do Acre. Eu coordeno um projeto de ensino e pesquisa intitulado Pérolas Negras, Afro-Brasilidades e Usos Públicos da História, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade Federal do Acre, a qual eu sou uma das pesquisadoras. Hoje eu vou contar para vocês a história de uma personagem que eu estudei durante a minha tese de doutorado, que eu encontrei ela na minha tese de doutorado, e que mudou completamente não só a minha pesquisa, mas a forma como eu entendo a própria história e a minha própria vida. Eu falo da tradição de escritas silenciadas pela história tradicional, que é eurocentrada, né? As escritas das mulheres negras da história do Brasil. Musas Negras, Raça, Gênero e Classe, na vida e obra de Gilca da Costa Machado, é o tema da nossa conversa de hoje, que é resultado da parceria da Rede de Historiadores Negros, do Acervo Cult e do Portal Guelé 10. A tradição de escritoras negras da história do Brasil, que é silenciada pela história eurocentrada, tradicional e dominante, é o grande tema da apresentação de hoje. Em 2018, nós tivemos uma campanha popular para a eleição da primeira mulher negra como imortal da Academia Brasileira de Letras, Conceição Evaristo. Porém, os imortais desprezaram essa campanha, né? A Conceição Evaristo, uma escritora celebrada mundialmente, só recebeu um voto. Essa suposta indiferença tem uma explicação histórica. É um comportamento característico da tradição racista, patriarcal e aristocrática que conduzem as regras do conhecimento que é considerado legítimo até hoje na escrita da história, da literatura, do conhecimento no Brasil, que ainda rege uma tradição eurocentrada, que faz com que as escritas de mulheres negras se mantenham ausentes também da Academia Brasileira de Letras, como no caso da Conceição Evaristo. Não que nós, mulheres negras, escritoras, deixemos nos silenciar. Mulheres negras brilhantes, né, se posicionaram e escreveram ao longo da história do Brasil. Porém, a história dessas personagens tão importante para o ensino e para a pesquisa, para a compreensão do que é a sociedade brasileira, continua sendo silenciada pela historiografia tradicional, que é o caso da escritora afro-brasileira que eu tenho o prazer de apresentar no texto de hoje, a Gilca da Costa Machado. A Gilca Machado, assim como aconteceu com o fundador da mesma Academia Brasileira de Letras, Machado de Assis, foi embranquecida com o passar do tempo. Nós encontramos relatos sobre Gilca Machado como se fosse uma mulher branca. No entanto, ao pesquisar, né, o nome da Gilca na imprensa do início do século XX, a gente encontra o entrecruzamento de opressões de raça, de gênero e classe, né, durante a trajetória dela na vida pública, na imprensa carioca, justamente por ela ser uma mulher de letras no contexto do pós-abolição, que teve a ousadia de escrever, não só como mulher escrevendo, que já era uma transgressão às performances de gêneros dominantes, mas também por serem letras eróticas. A Gilca, ela escrevia, além de poemas eróticos, também se posicionava pelas causas das mulheres. Então, ela era uma mulher negra, periférica, que escrevia poemas eróticos e atuava dentro dos movimentos feministas do início do século XX. Então, quem foi Gilca Machado? Natural do Estácio, subúrbio do Rio de Janeiro, Gilca da Costa Machado, ela nasceu em 1893. As culturas afro-brasileiras faziam parte do ambiente familiar da Gilca. O avô materno da Gilca, Francisco Pereira da Costa, era violinista. O bisavô da Gilca, Francisco Muniz, foi um famoso repentista baiano. Já a mãe de Gilca foi uma famosa radioatriz chamada Teresa Costa, a quem a Gilca dedicou o seu primeiro livro. Segundo a Gilca, a mãe dela foi uma grande heroína, bonita, inteligente, que enfrentou todas as dificuldades para conseguir atuar com seu nome, né, no rádio, no teatro e também para sustentar a sua casa, a sua família. Um relato que faz entender, né, as referências de poder feminino que perpassam a história da Gilca. Musas Negras, Raça, Gênero e Classe, na vida e obra da Gilca Costa Machado, conta pra gente a tradição da história de mulheres negras da história do Brasil, história silenciada pela tradição que é eurocentrada. Pois até hoje em dia, a Gilca Machado ela aparece como uma mulher branca na maioria dos sites,
né, e pesquisas quando a gente coloca o nome da Gilca no Google. Então, a pesquisa que eu apresento agora para vocês é resultado da minha tese de doutorado, na qual eu encontrei a Gilca e me fez mudar completamente o que eu pensava sobre a história, mas não só sobre a história, né? Como eu mesmo me entendia enquanto mulher negra também, intelectual, de origem periférica, enfrentando uma sociedade que mantém a estrutura racista, patriarcal e capitalista diariamente em confronto com as nossas tentativas de escrevivências de outras histórias silenciadas do Brasil. Vamos entender, então, que personagem é essa que tem tanto a nos dizer até hoje em dia. A Gilca Machado, por ela ser de uma família economicamente vulnerável, ela não teve acesso à educação formal, porque o discurso liberal da época vetou ao Estado brasileiro fornecer ao povo, à sociedade, um sistema de educação que fosse público e a todos. Então, a responsável pela formação da Gilca foi a mãe dela, que passou todas as sortes de ensinamentos que ela acumulou durante a vida dela. A mãe da Gilca foi uma referência muito forte na vida dela, na qual ela leva para a sua própria carreira. Por exemplo, quando a Gilca ela vai lançar o primeiro livro dela, Cristais Partidos, o Olavo Bilac havia pedido para escrever o prefácio para ela. A Gilca agradece, mas responde que ela não ia querer, porque se ela se lança com um prefácio escrito pelo Olavo Bilac, que era um grande nome da literatura, todo mundo ia gostar dela. Ela queria ser julgada por ela mesma, pela verdade dos seus poemas. E assim ela vai mostrando, né, o empenho dela de posicionamento da mulher diante de um Estado patriarcal. Né? No entanto, quando a gente vai analisar a história da Gilca na imprensa do Rio de Janeiro do início do século XX, a gente encontra, para além de entrecruzamentos das opressões do patriarcado, né, o domínio do masculino sobre o feminino, a gente encontra também o enfrentamento do capitalismo, porque ela sofre muitos ataques por ser do subúrbio do Rio de Janeiro, por não ser de uma família aristocrática, e principalmente por ela não ser da cor considerada possível a uma mulher escrever. Se já era um desafio uma mulher escrever naquele momento, quem dirá uma mulher periférica, quem dirá uma mulher negra? Né? Essa é a ousadia da Gilca Machado. E como é que ela entra para a história, né, pública do Brasil? Quando o jornal A Imprensa lança um concurso para escolher a melhor poesia do Brasil, chegam poemas do Brasil inteiro. Naquele momento, a imprensa era a grande formadora da opinião pública, a imprensa escrita. Né? Os jornais, eles investiam muito em concursos de poesia, em eventos literários, porque atraíam muito público. E assim eles aumentavam tanto a renda, como o poder de influência na sociedade. Quando os senhores das letras, né, divulgam o resultado dos melhores poemas do Brasil, né, e pedem para os vencedores irem à redação buscar o prêmio, aparece na redação não um homem, uma mulher, uma menina de 13 anos, não vestida em trajes de quem morava nas regiões aburguesadas do Rio de Janeiro, como a Zona Sul, região embranquecida da cidade até hoje, mas sim de quem vem dos subúrbios, do Estácio, do Meia, né, os bairros onde ela morou e teve diversas vivências que marcam a poesia da Gilca Machado. Ela aparece na redação acompanhada da sua mãe, vestindo roupas não de quem morava na Zona Sul, mas de quem vem do subúrbio, né, vestindo e junto com a sua mãe, vestindo os trajes e a aparência de quem não pertenceria ao mundo das letras. Né? Imagina um choque daqueles senhores terem que premiar essa menina, que era vencedora não só do primeiro poema, mas do segundo, terceiro poema também, porque ela usou de pseudônimos e assim a Gilca Machado entrou para a história do Brasil ganhando o primeiro, o segundo, o terceiro lugar no concurso que elegiam, né, as melhores poesias daquele momento. Ela vai ter uma originalidade muito importante para a história do gênero literário que ela vai atuar, que é o erotismo. A tradição pornoerótica ocidental, ela coloca a mulher não como sujeito da sua sexualidade, sujeita do seu próprio prazer, mas como objeto do desejo masculino, né? O que violenta a sua própria sexualidade, a sua subjetividade, a sua própria vida.
A Juca Machado, ela vai entrar no contexto no qual as mulheres, nas escritas pornoeróticas daquele momento, tanto na imprensa como nos romances, imperava o imaginário de um maldito feminino. Né? Figuras literárias associadas ao mal, como Dalila, Judite, Helena, Salomés, né? Seriam mulheres que seduziriam os homens não por amar os homens, mas por quererem destruí-los. Né? Estaria aí a tradição das famosas, entre aspas, piranhas da tradição popular brasileira. Seriam mulheres que devorariam os homens apenas porque não gostam deles, né? Porque elas são mais para vê-los destruídos. Essa tradição do pornoerotismo de relacionar a mulher ao mal vem justamente no momento em que os movimentos feministas vão amedrontar grande parte de uma masculinidade que se sente ameaçada, né, com o enfrentamento das mulheres, e que com isso vai produzir essa figura literária tentando inferiorizar as mulheres que se posicionavam contra o machismo, contra o patriarcado, que faz com que a gente perceba que esses estereótipos que inferiorizam as feministas hoje em dia também não é uma novidade. É uma tradição histórica que a gente acompanha, por exemplo, se a gente pesquisar os jornais desde do final do século XX da história do Brasil. Então, a Juca Machado, ela vai produzir poemas eróticos em que a mulher ela deixa de ser objeto para ser sujeita da sua própria sexualidade, e com uma diferença que singulariza ela naquele momento, porque tem outras escritoras que também escrevem poemas e romances eróticos, como a Albertina Berta e a Cecília Bandeira de Mello, o pseudônimo Madame Crisanteme, que são outras duas escritoras eróticas que eu encontro naquele momento, né, que se diferenciam do mercado pornoerótico do Rio de Janeiro, do Brasil, justamente por serem mulheres. Mas diferente das duas outras autores, a Juca Machado era a única que veio de uma origem econômica periférica e que também não era branca. E a gente vê essa marca tanto nos ataques que ela sofre na imprensa, como também na sua escrita, nos seus poemas. Por exemplo, no livro Sublimações, ela narra experiências poéticas que vão denunciar a modernização capitalista do Brasil, que vai excluir, né, os afro-brasileiros e tudo aquilo que ela identifica como a singularidade da beleza do que seria o Brasil. Ela fala, por exemplo, da beleza dos mucambos em relação aos sobrados, a beleza das lavadeiras, que nos dias a dia, né, ela tem uma delicadeza que ela daria a alma a lavar. Ela fala de filhas de terreiro, ela fala de samba, ela fala de negras baianas, o que é uma verdadeira transgressão para a história da tradição literária, porque as musas é um grande tema dessa tradição. A tradição ocidental, ela relaciona poesia a musas inspiradoras, desde a Grécia Antiga. Naquele momento, nós temos as fêmeas fatais. Né? A Juca Machado, ela vai se apropriar desse imaginário, porém de uma forma outra, de mortificante a vivificante. Por exemplo, a Salomé da Juca, Salomé é uma personagem bíblica que é a mais tematizada do período, né? E ela é tematizada justamente como se fosse uma mulher maligna que estaria ali tirando a cabeça do São João Batista. Em Juca Machado, a Salomé, ela não dança de modo mortificante, mas sim vivificante. A Juca Machado, ela instaura no corpo da mulher a grande revolução para aquele momento. É um corpo que é sensível a tudo, ao sol, a uma fruta, ao homem, é sensível à experiência, à angústia de se viver numa sociedade, né, que entrava ao corpo não só feminino, mas ao corpo principalmente de uma mulher negra, porque os atravessamentos que perpassam a vida da Juca Machado vão mostrar para a gente o entrecruzamento de raça, gênero e classe. Naquele momento, a imprensa pornoerótica do Rio de Janeiro, ela estava lucrando muito porque esse tema era um tema que atraía muito público, né? Se até hoje em dia atrai, imagina naquele momento. E a imprensa, ela estava aumentando, ela estava se desenvolvendo, estava formando o que hoje a gente chama de opinião pública. Os jornais daquele momento, eles tinham uma imaginação de domínio masculino, já que eram os homens que compunham a maioria dos profissionais que estavam na imprensa e que estavam no mercado editorial, como é até hoje em dia, né?
E nesse imaginário porneurótico masculino, a mulher do desejo era sempre a francesa, a madame, tipos urbanocêntricos, onde a mulher negra ou não aparecia, ou quando aparecia era objeto de imagens de controles, de estereótipos, né? Como lembra Lélia Gonzalez, os estereótipos da mulata, os estereótipos da faxineira, né? Eram significadas as mulheres negras, em sua maioria, naquele momento. Em Gilca Machado, né, a beleza de um pescoço oníxe, o corpo volumoso, o falar do português baiano, vira beleza, vira símbolo de sensualidade da mulher, que ela considera a verdadeira beleza e riqueza da história do Brasil. E o tema da Salomé mortificante, né, que predominava nos escritos masculinos, ela transforma de um modo vivificante. Né? Ela, no poema Comigo Mesmo, ela diz: dança, porém não como a Salomé da lenda, a lírica assassina. Dança de um modo vivificador. Dança de toda nua, mas que seja a nudez da dança tua, a imortalização do teu amor. E assim, a Gilca Machado, ela vai descolonializando a imaginação erótica que imperava, né, no mercado editorial, possibilitando a imaginação de outras musas inspiradoras da história do Brasil, musas essas não mais apenas brancas, não mais apenas urbanocêntricas, não mais apenas, né, do imaginário colonizado. A partir desse momento, filhas de terreiro, a partir desse momento, negras da Bahia, lavadeiras, trabalhadoras, elas perpassam a imaginação musificante da Gilca Machado. O fato dela casar e ter filhos, por exemplo, não vai silenciar a ânsia dela pela libertação das mulheres. No mesmo ano, por exemplo, que ela casa, em 1910, ela participa da fundação do Partido Republicano Feminino. E o nome dela continua aparecendo ligado às causas das mulheres, como a tentativa do feriado do Dia Nacional da Mulher, o voto feminino e a entrada das mulheres na Academia Brasileira de Letras. Além disso, devido aos constantes ataques que ela sofria, ela aparece também em colunas de mulheres a favor das causas femininas, como é o caso da coluna da própria Madame Crisanteme, uma escritora porneurótica, né, que sempre defendia a Gilca Machado na coluna dela no jornal O País. E a Madame Crisanteme até dedica um de seus livros a Gilca Machado, né, chamando de a grande amiga e ilustre poetisa. A Madame Crisanteme considera a escrita da Gilca Machado como a verdadeira revolução da mulher moderna. Né? Toda mulher deveria ler Gilca Machado para entender quem ela era e assim se libertar e atuar de uma forma que ela considerava moderna. Né? Então, a Gilca Machado, ela dentro da imprensa daquele período, ela é associada tanto ao movimento das mulheres, como também às manifestações em relação à causa do povo brasileiro, dos trabalhadores, se posicionando com verdadeira ojeriza, né, a repulsa ao elitismo, às hierarquias e desigualdades da sociedade burguesa. E foi um verdadeiro desafio desnaturalizar o branqueamento que a Gilca Machado passou, porque a Gilca Machado, ela não se coloca como uma mulher negra no seu texto, porém ela é lida como negra pela sociedade daquela época. E essas violências, né, vão atravessar, como eu disse, os textos dela e também as atitudes, as consequências, né, do posicionamento dela em relação às outras mulheres que escreviam na época, porque quando a gente vai para a imprensa, a gente percebe uma diferença no julgamento entre, por exemplo, a Gilca da Costa Machado e a Albertina Berta, que é uma outra escritora erótica também. Em 21 de maio de 1916, por exemplo, no jornal Gazeta de Notícias, o escritor Antônio Torres, ele faz uma resenha sobre o primeiro livro da Gilca, Cristais Partidos, né, na qual ele, por exemplo, compara a Gilca Machado ao Olavo Bilac. Ele fala do porquê da Gilca não poder escrever. Ele fala, entre aspas, o senhor Olavo Bilac civilizou-se comunicando com a antiguidade nos museus e com os modernos por intermédio de Paris. É carioca e sabe pisar nos salões de Botafogo. A de Cristais Partidos
ainda não visitou a Pinacoteca da Escola das Belas Artes e usa vestido riscadinho, é suburbana. Então, para o escritor, o erro da Juca Machado não é relacionado especificamente ao poema aqui, né? É uma questão classista. Ela não foi a Paris, ela não é de Botafogo, ela é suburbana e usa vestido riscadinho. Né? Já na edição de 13 de agosto de 1921 da revista Fonfon, a gente tem um crítico, João Maia, num artigo que ele intitula Para Tudo, um Sorriso no País das Musas, onde ele vai comentar o prêmio da melhor poesia do Brasil concedido pela Academia Brasileira de Letras. E agora a gente tem uma outra curiosidade reveladora da atualidade da vida da Gilca, porque nesse momento, em 1921, a Gilca da Costa Machado deixa de entrar para a história do Brasil como a primeira mulher premiada pela Academia Brasileira de Letras, justamente pelo entrecruzamento de raça e classe que perpassa a sua história. Que ela concorre com outra escritora, a Rosalina Coelho Lisboa, e ela perde. Na crítica, por exemplo, do João Maia, ele começa falando que foi uma conquista do feminismo, já que elas derrotam um escritor, o Prado Kelly, que na época era muito jovem, descrito como um adolescente ainda. Aí, quando o crítico, o João de Maia, vai comparar a Rosalina a Juca Machado, a gente percebe aqui, nesse momento, a interseccionalidade, ou seja, o entrecruzamento de opressões de raça, classe e gênero na história da Gilca. Citando, então, o comentário dele sobre a Rosalinda. Ele diz que ela é muito chique quando não está no Instituto de Música, ocupada no seu árduo labor, ou nos salões mundanos e na casa de chá, onde sua figura de requintada elegância espiritual é tão invejada e onde tão alto prestígio literário grangueou, achou-se no silêncio do seu gabinete, estudando os clássicos portugueses e a teoria parnasiana, afinando a sua cultura pelos vastos do academicismo. Ou seja, aqui ele diz pra gente que a Rosalina ela é um exemplo de escritora porque ela frequenta os salões, ela tem uma cultura acadêmica prestigiada, uma elegância requintada. Diferente da Gilca Machado, no qual, entre aspas, segundo o crítico, quem não a conhece mal acreditará que aquela criatura modesta que mora no Meia, que não vai às recepções do Sete, que não faz a avenida, é a mesma artista soberana que escreveu os poemas estupendos dos cristais partidos e estados de alma. Isso na revista Fonfon, em 1921. Ou seja, para o crítico, não dá para entender como uma poeta como a Gilca Machado, com a qualidade dos versos, é uma pessoa tão modesta que mora no Meia, subúrbio do Rio de Janeiro, aliás, onde eu fui criada, com muito orgulho. Já segundo a revista ABC, a Gilca não poderia ser premiada, segundo eles, entre aspas, por não ser bonita. Premiá-la seria um festival no Tálamo, após o burguês jantar melhor, onde Rodolfo Machado, aí do marido, recitaria uma ode anêmica da sua musa pobre de Matias. A fealdade passaria mais miúdo, gozando a celebridade aumentada, nada mais. São frases estranhas, como assim, musa anêmica, pobre de Matias? Ele está dizendo que ela não tem cores no rosto, e isso me fez pensar no porquê dele falar que ela tem uma aparência anêmica. Quando eu encontro uma fotografia da Gilca, quando ela participa de um evento chamado Hora Literária, em 1917. Aí eu entendo do porquê do comentário desse crítico. A Hora Literária foi um evento que foi produzido, segundo o jornal Fluminense, pela Gilca Machado e pelo seu esposo, E era para homenagear a Academia Fluminense de Letras, o que mostra para a gente a estratégia do casal para tentar entrar no meio literário da época. Esses eventos eram relações sociais e políticas que tinham desdobramento na carreira de todo mundo que estava ali orbitando no meio literário e na imprensa daquele momento. As expectativas sobre esses eventos eram muito grandes, principalmente pela presença de mulheres, porque as apresentações masculinas já eram tradicionais,
as das mulheres eram consideradas uma novidade, uma modernização dos novos tempos. A imagem que eu escolho da hora literária, ela tá a Gilca é a primeira à esquerda, ela aparece ao lado do seu esposo, Rodolfo Machado, e ao lado dela tem duas outras escritoras, né, do momento. A Albertina Berta, que já foi citada aqui, e a Laura Fonseca. E quando a gente analisa, compara o rosto da Gilca Machado e com a outra parte do corpo que aparece, o antebraço, a gente percebe que o rosto da Gilca é muito mais embranquecido do que a outra parte, que é o antebraço. O antebraço da Gilca está muito mais escuro na imagem do que o rosto, né? E relacionando com um comentário feito de forma depreciativa, né? Falando que ela era feia, porque ela era uma musa anêmica, eu compreendo que a Gilca ela usava muita maquiagem no rosto, que me faz pensar sobre os efeitos do racismo estrutural na subjetividade, né, na psique das pessoas. Né? A neurose cultural brasileira, como chama a Lélia Gonzalez, né, ela apresenta para a gente o branqueamento. Principalmente naquele contexto do pós-abolição, é um contexto onde o racismo era uma verdade considerada científica. A tentativa de branqueamento significava, como significa muito, né, até hoje, porque o racismo continua estruturando a nossa sociedade, uma tentativa de integração, né, a essa humanidade moderna colonial da nossa sociedade. No caso da Gilca Machado, é uma tentativa de integração à condição de mulher de letras, já que o problema da Gilca não era ser só uma mulher de letras escrevendo, mas uma mulher de letras suburbana, né, em que as fotografias enganavam. Eles falavam que as fotografias dela enganariam porque ela pareceria uma mulher branca, atraente, e quando encontravam ela era uma outra coisa. Isso aparece muito claro na imprensa do período, porém a historiografia tradicional circunscreve a Gilca apenas aos tabus de gênero, a questão da transgressão do erotismo, como se a cor da Gilca Machado, como se as tensões, as violências étnico-raciais fossem menos, não fossem importantes. Como se essa mesma tensão étnico-racial não estivesse presente, por exemplo, na novidade que é a sua poesia, porque até então, na história do Brasil, a gente não tem publicações, né, que vão eleger a beleza da mulher negra periférica, mulher negra nordestina, mulher de religiões afro-brasileiras, como musas inspiradoras, de uma forma que a valorize, não que deprecie, inferiorize essas mulheres. Né? A condição étnico-racial da Gilca Machado é a grande beleza e a grande dor por ela não entender, por ela quando se coloca na sociedade brasileira, ela quer se colocar sendo julgada pela sua verdade, por isso, por exemplo, que ela recusa o Olavo Bilac a escrever o prefácio do livro dela, porém ela não é julgada por essa verdade, ela é julgada por ser uma mulher, sim, porém pobre, porém negra. Para a sociedade brasileira, é uma ousadia muito grande essa subjetividade se apresentar. Bom, o drama da Gilca Machado, ele permanece, então, atual e revelador do eixo de opressões de raça, classe e gênero da nossa história. Com a morte do seu marido, o Rodolfo Machado, que também era poeta e escritor, grande companheiro da Gilca, que a apoiava nas causas, né, ligadas ao movimento das mulheres, ela fica só com seus 2 filhos, Hélios e Eros, para se sustentar. Só não, porque ela continua contando com a parceria e a força da mãe dela, Teresa Costa, né? E só que naquele momento, quando o marido dela morre, as portas se fecham para ela. Ela não consegue mais trabalhar na imprensa que ela atuava. E com isso, a única porta que aparece a Gilca Machado é a tradicional porta que sempre está presente na história das mulheres negras do Brasil. A faxina, né? A Gilca Machado, ela vai trabalhar como faxineira na Estrada de Ferro Central do Brasil para poder sustentar a si e aos seus filhos. Depois ela consegue abrir uma pensão na qual ela passa a cozinhar para os seus antigos colegas de trabalho e onde ela monta um estúdio para sua filha, Eros Volúzia,
que começa a sua carreira como dançarina, né? E a Gilca Machado, ela se torna a grande orientadora da Eros Veloso durante toda a sua carreira. Um dos casos de grave violência que ela sofreu foi em relação à publicação da primeira e da segunda edição do livro chamado Meu Glorioso Pecado. Né? A editora, a livraria Azevedo Herbas de Almeida e Companhia Editora, ela publica o livro sem a chancela da Gilca Machado, né? Sem a revisão da autora, o que faz com que seja um livro cheio de erros tipográficos, de versos retirados, e até o título eles alteram, né, na segunda edição. Essas violências elas vão afetar justamente a paixão da Gilca Machado pelo seu posicionamento na vida pública. Né? A Gilca Machado, justamente por não ter condições econômicas, ela não consegue nem processar a editora. A Gilca Machado, apesar de todas essas violências, ela também passa por momentos de reconhecimento e glória no mundo e no Brasil. Em 1933, por exemplo, ela ganha um concurso patrocinado pela revista Um Maio como a maior poeta do Brasil. Só que esses atravessamentos, essas violências vão marcar o posicionamento dela. E ela resolve sair da vida pública e se dedicar apenas à carreira da filha. Em 1977, por exemplo, novamente um episódio com a Academia Brasileira de Letras. Naquele momento, a academia ela começa a aceitar mulheres como imortais, e o escritor Jorge Amado envia uma carta para Gilca Machado pedindo para ela aceitar a concorrer como a primeira mulher a ser imortal, porque no julgamento de Jorge Amado não teria uma outra escritora que fosse melhor, né, que a Gilca Machado para ser a primeira imortal. A Gilca Machado agradece, mas ela recusa o convite, dizendo que amar a poesia ela ama, ela não vive sem poesia. Mas o meio da poesia lhe causa nojo, né? Assim também depois, quando entrevistam ela na Fonfon, ela passa a vida vivendo com a mãe, com a filha, e ela diz que ela não publica porque ela prefere viver nesse relacionamento de amor e companheirismo com a sua filha, com a sua mãe e com os seus amados, do que ter que ir para o mundo, né? E enfrentar a violência que ela sofreu. Essa característica da família da Gilca, da casa da Gilca, também é uma característica da maioria das famílias brasileiras, na qual a gente tem como figura central não o homem, mas a mulher, né? Uma mulher ali comandando a casa, assim como foi a minha casa também, o que a gente faz a gente pensar nas relações entre Brasil e África e as diásporas, né? A unidade matricêntrica, por exemplo, é uma característica civilizatória das diferentes Áfricas negras, que com a diáspora, com a vinda, né, de diferentes nações africanas para o Brasil, ela é ressignificada, ela é reativada, é remontada, por exemplo, na casa da Gilca da Costa Machado. E mesmo ela tendo saído de cena, essa vivência entre mãe, filha e neta, né, também acompanha a vida da Gilca. Essa vivência entre mãe, filha e neta também vai aparecer no trabalho, na criação, na arte da filha da Gilca Machado, a Eros Volúzia. Né? O feminino vivificante da Gilca Machado, eu nomeio o feminino vivificante justamente essa capacidade da Gilca da Costa Machado em ver vida e beleza, aonde o patriarcado racista colonizador só produz desencanto e morte, né? E a Gilca Machado, da Costa Machado, ela traz para a gente essa beleza que é silenciada pela história embranquecida, essa capacidade de vivificar, encantar a existência a partir do corpo das mulheres afro-brasileiras, ela entra na experiência artística da Eros Veloso.
A Eros Veloso, ela conta, por exemplo, as vivências que ela teve com a mãe dela nos Morros da Mangueira, em rodas de capoeira, em terreiros de candomblé, nos subúrbios do Rio de Janeiro, em Cascadura, na qual ela vai entrecruzar essas manifestações das culturas afro-brasileiras a gêneros musicais considerados clássicos da tradição canônica ocidental, marcando a história da dança para o Brasil e para o mundo. Dessa forma, a filha da Gilca Machado, Eros Volúzia, ela produz novos efeitos desse feminino vivificante, trazendo para a experiência artística do Brasil uma originalidade. Essas danças, os ludus, as macumbas, elas vão para o Teatro Municipal, elas vão para o mundo. A filha da Gilca é a primeira a dançar descalça no salão do Teatro Municipal, a dançar samba na sapatilha, né, da dança clássica, tecendo o que seria, né, o que tem mais de original da cultura afro-brasileira, produzindo assim uma outra história do Brasil, uma outra história das mulheres negras do Brasil, em que o corpo, a experiência, a dança, a vida dessas mulheres aparecem no poema, aparecem em dança, aparecem de forma vivificante dos corpos e subjetividades, das experiências das mulheres negras da nossa história, como também foi da minha história, na qual eu comecei a me entender o que é ser uma mulher negra de origem periférica do MEA, né, na sociedade brasileira até então, a qual eu dedico um poema que eu até publiquei num livro sobre mulher negra, Alma, que eu dedico a Gilca Machado, Renascer. E assim eu vou encerrando essa apresentação da Gilca. O poema, ele é assim: a moreninha, encolhidinha e perfeitinha, se põe a dançar. E no prazer da dança, seu corpo é tomado por uma efervescente melodia, repleta de quereres e desejos, em descompasso com deveres e silêncios. Dançar presa a um bem-estar social ou dançar fora do compasso, no ritmo das dores e incertezas, da ousadia de dançar para si mesma. Dança, somente dança, e nas delícias do mal libertador dessa dança, encontra a beleza de se tornar uma mulher negra, solta e imperfeita, vivificada pela beleza de ser uma mulher negra, dançando para si mesma. Então, por todo o ensinamento ancestral da tradição da escrita de mulheres negras da história do Brasil, Gilca da Costa Machado, muito obrigada. Nessa conversa, eu apresentei a história da Gilca da Costa Machado, uma mulher negra de origem periférica que trouxe para a imaginação erótica outras musas inspiradoras, mulheres negras silenciadas da história do Brasil, e que também teve que enfrentar o branqueamento no contexto do pós-abolição. Acompanhar a sua vida é entender as dores, os atravessamentos das opressões de raça, gênero e classe. A história da Gilca da Costa Machado continua extremamente relevante e atual para a nossa sociedade brasileira.